E aí pessoal, Robson Santos aqui e hoje eu vou falar sobre o traço da tatuagem. Se a gente for analisar as primeiras culturas de tatuagem, a tatuagem japonesa, o Tebori, Irezumi, o traço é muito marcado. Se a gente for pegar a cultura da Nova Zelândia também, ali do Maori, a gente vai perceber que o traço ele está muito em evidência. E daí depois a gente vai pegar uma tatuagem mais recente, que seria a primeira escola, que seria o old school, a gente vai perceber que o traço é muito evidente e ele é a base do trabalho. Então eu tenho aqui alguns livros, que se vocês quiserem dar uma olhadinha, esse daqui é do Spiderweb e ele tem umas referências maravilhosas de tatuagem, não sei se vocês vão conseguir ver, e dá para perceber aqui que o traço é o que dá a vida na tatuagem. Tem um outro livro aqui que eu acho que é uma coleção inteira, Tattoo Time, e ele é da editora Ed Hard. Ed Hard tem um monte tem camisa, tem tudo, e tem também a edição de livros. Aqui é muito legal, esses aqui foram periódicos que tinham sei lá, de 1970, 1980, então dá para ter como a gente analisar como é que se deu toda essa evolução da tatuagem. E daí o traço, a gente coloca o traço sobre duas ópticas, ou então o traço como a marca do artista e a gente usa o traço como a linha. Eu já deixei separadinho aqui para falar isso. A gente usa o traço como o traço do artista ou também como traço linha. Então eu separei isso só para ficar mais claro. Deixa eu pegar minha canetinha e vamos lá. A gente consegue fazer traço em tatuagem com essas configurações. Na verdade, com todas as configurações de agulhas. E eu separei aqui para a gente falar sobre isso. O RL, Round Liner, ele é quando as agulhinhas são dispostas juntinhas e elas são bem soldadas, a pontinha delas fica, aqui estão as agulhinhas, uma do ladinho da outra, e daí se aperta essas agulhinhas e elas acabam por ter uma ponta bem fininha. Além de a gente já pegar essa ponta, a gente ainda vai juntar todas elas. Não é incomum que quando a gente aperta aqui na pontinha, às vezes a agulha chega a baular quando a gente está soldando agulhas. Daí a gente coloca a solda e ela fica bem fininha aqui. Então essa é a RL. Tem uma outra maneira de fazer o RL, que é a RL aberta. Quem começou há pouco tempo não tem muito esse conhecimento, mas para quem começou de 5, 6, 8 anos para trás, a gente tinha que soldar. Hoje em dia as agulhas já vêm prontas, já vêm soldadas, mas antigamente a gente tinha que soldar. E essa RL aberta é uma agulha que eu particularmente gosto muito, e é o seguinte, é a agulha desse jeito, soldadinha, RL, e daí a gente aquece um pouco, normalmente com um isqueirinho, e daí essa solda vai derreter, e essa tensão que está aqui na ponta, ela vai abrir. Então ela vai ficar um pouquinho mais aberta. Por que eu disse que eu gosto dessas agulhas? Porque o espaço que vai ter aqui entre as agulhas, ele vai absorver não, ele vai ter tinta ali, então a pigmentação vai ser muito boa. Depois tem a Round Shader, RS. A Round Shader, ela é colocada uma do ladinho da outra, assim, da mesma maneira como é a RL,
E em vez de soldar, em vez de a gente apertar aqui, ela é solta. Ela é solta. Ela vai pegar e vai ficar, vai vir a solda aqui e ela vai ficar uma do ladinho da outra. A RL aberta seria, essa daqui é bem fechadinha, essa daqui é mais ou menos fechadinha e essa daqui é bem aberta. Então ela é usada para fazer traços, normalmente traços mais espessos, e ela também é usada para pintura. Mas hoje a gente vai se ater principalmente à questão de linhas. E tem a Magnum. A Magnum é aquela de pintura. E essa daqui, se a gente, essa que é uma agulhinha, uma do ladinho da outra. E ela é intercalada, uma mais para cima, uma mais para baixo. Quando a gente movimentar essa agulha de lado, ela também vai produzir um traço. Lembrando que a linha na tatuagem, ela é justamente a união de vários pontos. A gente tem o ponto da agulhinha, a gente coloca um pontinho do lado, outro pontinho do lado, outro pontinho do lado, outro pontinho do lado, e isso vai formando a linha da tatuagem. Então, de qualquer forma que a gente pegar e produzir a configuração de agulhas aqui, a gente vai conseguir fazer uma linha de tatuagem. Aqui eu começo a colocar as configurações de agulhas. A primeira configuração que a gente tem é uma agulha. Muito pouca gente usa uma agulha, porque quando a gente tem uma agulha, a tinta não vai fluir da maneira como a gente gostaria. Então, o que acontece? Existe, para quem quer um traço fino, bem fino, usa um RL de 3 agulhas, que ao final vai ficar bem pequenininho. Por que a gente não usa 2 agulhas? Se a gente pegar e colocar 2 agulhinhas aqui, quando essa configuração for produzir um traço assim, ela vai ter uma largura, uma espessura. Se no movimento de agulhas ela for para o lado, ela vai ser muito fininha. Então não tem como a gente manter uma constância. Então, ora o traço vai estar mais grosso, ora o traço vai estar mais fino. Com 3, isso já vai melhorar, porque ó, aqui já vai ser mais grossinho, aqui já vai ter... Então, todas as formas que a gente vai usar aqui com 3, todos os lados que a gente for usar com a agulha de 3, vai ser mais homogêneo. Com 4 é a mesma coisa. Não é uma configuração comum, embora algumas pessoas usem, né? Mesma coisa. De um lado, ela vai ter uma espessura, mas se a gente pegar na diagonal, a espessura vai ser maior. Então, não é uma agulha muito usual. A agulha 5 e 7 são agulhas que são bem usuais e elas são, se a gente pegar e colocar, organizar elas vão ter uma organização muito boa para elas fazerem traços bem homogêneos, tanto de 5 como a de 7. Aqui eu já coloquei agulha de 9, 11, 3, 6, 9. Opa, botei mais de uma vez. Aqui, já quanto maior a agulha, a gente já vai conseguir uma estrutura maior. Então é mais fácil de trabalhar com 20 agulhas ou 21 agulhas. Não vai fazer tanta diferença como com poucas agulhas. Aqui eu desenhei aleatoriamente, mas a agulha de 9 fica assim. Ó, então ela já fica mais redondinha, ela já fica mais perfeitinha para a gente trabalhar em vários sentidos e dessa forma manter a configuração da agulha. Agora, essa parte aqui é bem importante. Eu vou falar sobre o traço fino
e sobre o traço grosso. Quando a gente tem um traço bem fininho, a gente vai ter, digamos que a gente pegou aqui e aumentou aqui. Com o passar dos anos, a tinta vai se expandindo, porque a tinta ela não fica estática. O que a gente não expulsar de pigmento na cicatrização, tem uma célula no nosso corpo que chama macrófago, que vai pegar e englobar cada pigmento, cada molécula de pigmento e vai deixar estável ali. Só que essa célula não vai durar para sempre, vai ter um momento que ela vai morrer e vai vir outra célula e vai substituir. Nessa troca de nascimento e morte da célula, esse pigmento aqui, os pigmentos eles vão migrar mais para cima, mais para baixo, mais para o lado. Então, quando a gente tem pouco pigmento, esse pigmento vai se espalhar e o traço vai ficar mais fraquinho, digamos assim. É por isso que o traço fino, com o passar do tempo, tem como fazer traço fino, só que a gente não pode fazer fino demais para que, com o passar do tempo, tenha, com a relação da quantidade de pigmento que a gente tem aqui, se esse pigmento for muito pouquinho, a tendência é que ele vai expandir e vai ficar claro. Então aquele traço que é muito, muito fininho, aquele capilarzinho, inevitavelmente ele vai expandir e vai ficar claro. Diferente do que acontece quando a gente vai trabalhar com um traço grosso. Quando a gente tem um traço grosso, a gente colocou muito pigmento aqui. Então aqui vai ter um monte de molécula de pigmento. Vai acontecer da mesma forma, tudo vai ficar igual, só que quando esse pigmento aqui for migrando, ele só vai perder um pouco da nitidez nos cantinhos do traço. E é mais ou menos assim que a gente vê quanto tempo tem uma tatuagem. Sempre que as pessoas chegam aqui no estúdio, eu falo, tua tatuagem tem entre 15 e 20 anos. Porque eu vejo o quanto esse contorno se dissipou. Então, é isso que vai fazer com que nós percebamos o tempo que a tatuagem tem. O próximo ponto que eu quero falar da questão do traço é a velocidade da mão. Lembrando que o traço é um pontinho depois do outro. Se a gente tiver uma máquina regulada muito lenta, aquele pontinho vai ficar distante do outro. Se a nossa mão for rápida e a máquina for lenta, ele vai dar um monte de batidinhas, né? A máquina vai produzir essas batidas e elas não vão produzir uma linha consistente. Mas se a nossa mão for mais lenta e a máquina for muito rápida, o que vai acontecer? Vai bater 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes no mesmo lugar. Vamos bater várias e várias vezes no mesmo lugar. E o que isso vai produzir? Vai cortar a pele. Se aqui a gente vai deixar falhado, aqui também vai ficar falhado, porque como a gente vai lesionar muito a pele, a tendência é que na cicatrização a tinta vai sair, porque vai formar casca e tal, a cicatrização vai ser mais difícil. Então, o que é o ideal? É a gente conseguir produzir uma velocidade que seja coerente com a velocidade da mão e a velocidade da máquina. Eu me lembro que quando eu comecei, eu tinha o seguinte pensamento: não, máquina de traço é rápida, máquina de pintura é lenta.
E daí eu sempre estava tentando fazer, sempre usar e buscar máquinas de traço mais rápidas, e acontecia que meu traço nunca ficava bom, sempre era muito difícil, o traço cortava e não dava certo. Foi quando eu reduzi a velocidade da máquina que eu consegui chegar num traço consistente. Então, a velocidade da mão junto com a velocidade da máquina é o que vai fazer a gente ter a união perfeita do traço. Agora, uma parte bem interessante do material de tatuagem aplicado a, enfim, a biqueira. A biqueira é uma parte muito importante no traço. Por que que eu digo isso? Aqui, depois que a gente conseguiu acertar a velocidade e tudo mais, a tinta às vezes espirra, às vezes não desce. Então, o que que acontece? O que que é a primeira coisa que a gente precisa pensar quando a gente está fazendo essa escolha de agulhas e escolha de biqueiras? Aqui seria uma biqueira, né? Essa parte, aqui seria o biquinho dela, né? Aqui tem aquela partezinha abertinha, aqui mesma coisa. Se a gente pegou uma biqueira que ela é muito fininha e a gente colocou muitas agulhas aqui, o que que vai acontecer? Na entrada e na saída não vai ter espaço para a tinta fluir. Porque quando a gente coloca a tinta quando a gente coloca a biqueira no batoque, a gente molha essa ponta aqui, né? Então a tinta vai ficar aqui. Se a gente coloca a biqueira ligada, a máquina ligada no batoque, a tinta tende a subir e ficar depositada aqui e descendo devagarinho. É perigoso fazer assim, porque quando a gente dá uma batidinha no fundo do batoque, acontece de a agulhinha que tinha aquela pontinha perfeita, ela dá uma entortadinha muito pequenininha. Então, quando a gente bate no batoque e essa pontinha dobra, o que que vai acontecer? A gente vai em vez da agulha entrar perfeitamente e sair, a gente vai estar tatuando com um anzol. Então, imagina como é que vai ficar o traço, se a gente quer a perfeição daquele traço, a gente quer um traço fluido e a gente está usando um lençol que está cortando a pele. Ele vai entrar e vai ir puxando, puxando, puxando. Então, aqui como é que seria o ideal? Vocês estão acostumados a ver que nas biqueiras vai ter biqueira de 3RL, de 7RL, de 9RL. Então, quando o fabricante coloca essas numerações, é justamente a quantidade certa. Poxa, se essa daqui for de 3RL, aqui é para caber 3 agulhas e ter o espaço, aqui estão as agulhas, e ter o espaço para a tinta fluir. Então, é assim que funciona, né? Pega a biqueira certa. Como é que é calculado? É calculado a partir de agulha 0,35. Normalmente uma biqueira para RL5 cabem 5 agulhas 0,35. Se tiver variação da dimensão das agulhas para 0,25, 0,40, então a gente tem que testar para saber qual a biqueira que vai ser a ideal. Esses problemas não acontecem com o cartucho, porque o cartucho já vem com a agulhinha certinha ali e a biqueirinha tudo ok. Outro fator que é importante da gente pensar quando a gente está vendo esse aspecto de fluidez, do quanto a tinta está descendo ou não está descendo, é a consistência da tinta. Então, se a gente tem uma tinta muito espessa,
a gente pode diluir ela um pouco para a gente conseguir ter essa consistência que a gente precisa. E agora, outra coisa que é muito recorrente, e eu vou falar aqui dos dois aspectos. Agulha para dentro ou para fora? Isso aí quem está começando vai pensar, poxa, mas eu não sei como é que faz. Tem duas maneiras e não existe certo e não existe errada. Tem uma maneira que a gente vai se adaptar ou outra maneira vai se adaptar. Quando a gente usa muita agulha para fora, a gente não pode pegar e entrar com toda aquela agulha dentro da pele, senão a gente vai perfurar a camada de gordura e vai fazer a tinta vazar, mas depois eu falo disso. Quando a gente está usando a agulha para fora, a gente vai ter que a gente vai ter que trabalhar só com a pontinha dela, a gente não pode pegar e colocar toda ela. É mais difícil, a gente precisa tecnicamente estar mais preparado, ter a mão mais firme para usar essa agulha. Mas tem um ponto bom que a gente consegue ver onde é que a agulha está indo ou não está indo, né? Então a consistência da tinta correta, ela não vai fazer sujeira e a gente consegue ver a tatuagem. Quando a gente usa uma agulha mais para dentro, a gente tem um benefício, que é quando a biqueira encosta na pele, a gente tem o apoio da pele para tatuar. Então é mais fácil de fazer um traço mais homogêneo. Aqui vai ser a altura da mão pode variar e o traço não fica homogêneo. Quando a gente usa a biqueira encostadinha, o que vai sair de agulha aqui sempre vai ser a mesma coisa. Então é mais tranquilo de trabalhar. Eu vou contar para vocês uma coisa que me aconteceu. Quando eu comecei a tatuar, eu fui fazer um sol tribal. E daí tava lá o desenho, eu vou fazer com essa canetinha como se fosse o stencil. Dá pra ver? E daí, foi muito engraçado, porque eu peguei e comecei. Eu usava assim, a agulha para dentro. E eu não via. Então, pá, e terminava o tracinho. E daí, né, começava daqui, porque no final do traço eu queria que ficasse aquele riscadinho. E eu vinha aqui e pá! E olha o que aconteceu. Segunda pontinha, mesma coisa. Terceira pontinha. No final, até não ficou tão esquisito, parecia que eu tinha feito aquilo daquele jeito. Mas foi um erro que eu tive na tatuagem. Não ficou tão tenebroso, mas, enfim, foi um erro. Como é que a gente pode fazer para isso não acontecer? Quando a gente termina o traço, em vez de começar e terminar lá, a gente começa daqui. Então, a gente vai ter um tracinho perfeito, uma pontinha muito boa. Outra coisa, quando a gente vai fazer uma ponta de tatuagem, se a gente fizer parar e depois voltar, aqui vai ficar, a máquina vai ficar batendo aqui, então provavelmente aqui, depois cicatrizado, vai ficar um borrão. Então, só faz isso se você já tem a fluidez de chegar lá e voltar, sem parar. Porque se você para aqui, acontece de ficar muito marcado. As tintas. Pensando na questão do traço. Preto tribal, basicamente, é um preto, digamos que 100% de pigmento. Seria uma concentração máxima
que a gente vai atingir dentro de uma determinada linha de tinta. O preto linha é esse 100% diluído para o traço, para não vazar. Eu trabalho com Electric Ink e eu sei que o preto linha é 70% de pigmento. Então, se eu usar o preto linha para traçar, eu já vou ter a fluidez necessária, a consistência que eu gosto da tinta e vou trabalhar tranquilamente com o preto linha. Tem gente que usa nanquim. E aí? Eu particularmente sou contra o uso de material que não é de tatuagem para tatuagem. Hoje o mercado está muito bem abastecido para a gente usar material que não é de tatuagem. Ah, mas tem nanquim de alta qualidade. Mas a questão é que a pureza do pigmento, do material de tatuagem, é testado pela Anvisa, é testado por um monte de coisa. Tem gente perdendo os cabelos para conseguir chegar num resultado bom e daí alguém vai lá e tatua com nanquim. Não tem nem lógica a gente pegar e produzir uma tatuagem com nanquim, porque assim, ó, o material de tatuagem hoje é muito acessível, então isso não é desculpa para usar material que não é de tatuagem. O nanquim escolar, que é terrível, ele fica verde, mas verde, e é muito difícil de cobrir. Quando a gente tem uma tinta nanquim, saiba que a cobertura dessa tinta é bem difícil. E traço colorido. As tintas coloridas, elas também são bem concentradas. Então, quando a gente vai fazer um traço de tinta colorida, é legal testar a diluição para aquele traço não ficar vazado, né? Então, quando a gente for usar tinta colorida, testa a diluição. Aqui. A gente, no nosso corpo, tem diferentes espessuras de pele. Vai ter algumas peles, como dobrinhas, assim, que elas vão ser mais finas. Vai ter pele, como a palma da nossa mão, que vai ser mais grossa. Então, a gente tem que se preparar, estudando as peles para que não aconteça de vazar, né? No primeiro, a gente tem uma camadinha fininha, que é onde se concentra a melanina, que é bem em cima, que é onde saem os pelos, é a parte visível da pele. Aqui depois tem a derme, né? Então, e aqui embaixo tem a gordura. Tinta é lipossolúvel. O que quer dizer isso? Se a gente chegar com a agulha aqui, show de bola. Se a gente chegar com a agulha aqui, a gente vai ter um problema. Porque aquela tinta que chegou aqui, ela vai se espalhar. Eu não sei se vocês já viram tatuagens que se faz e tem um borrão que parece que a tinta fluiu por baixo da pele. Tinta aplicada muito profundamente. Então, a gente tem que conhecer onde a pele é mais fininha, onde a pele é mais grossa, para saber a maneira correta de aplicar a tinta. Tem uma coisa que é bem interessante, que é o ângulo que a gente vai trabalhar na pele. Eu vou desenhar aqui de novo a pele. Tá? Quando a gente... tem duas formas de a gente aplicar o traço. A gente vai aplicar a 90 graus, né? Quando a gente aplica a 90 graus, a gente não pode ir muito profundamente. Então, se a gente estiver trabalhando com a agulha para fora da biqueira, toma cuidado se a gente for aplicar assim, né? Quando a gente aplica assim, a gente vai ter um buraquinho, né, dessa que a agulha produziu e a tinta vai entrar aqui para dentro. A gente vai limpar e a gente, olhando de cima, aqui
aqui seria um corte lateral da pele. Olhando de cima, a gente veria só um pontinho, só a marca de um pontinho. Mas quando a gente quer ter um traço mais sólido, um traço mais longo, a gente usa uma angulação de 45 graus, mais ou menos, né? Aqui está o 45, porque a agulha vai entrar nessa angulação. Por que esse 45 não tá? É um pouquinho mais assim. Por que eu falo isso? Porque a gente vai ter o pontinho aqui e a gente vai ter um espelho do ponto. Então, se a gente colocar se a gente ir vindo com a agulha, não vai acontecer de ficar falhado entre as agulhas, entre os pontinhos, porque vendo de cima a gente vai ter os pontos de entrada da agulha e mais esse reflexo. Então, aqui o traço vai ficar perfeito. Então, do começo ao final, ele vai ficar sólido. E eu falei ali na parte do sol, da minha triste experiência com o solzinho, e vou colocar de novo. Como é que a gente vai começar um traço? Pega e faz pá! Não, a gente pode começar devagarinho, chegando com a agulha na pele. E como é que a gente termina? Puxa! Se a gente puxar, ele vai ficar um traço seco. E aqui, ok, vai ficar um traço quadradinho. Se a gente quiser ter um traço mais fluido ou um traço que a gente precise continuar depois, a gente vai com a máquina, entra devagarinho e quando for sair, sai de cima seria assim. Sai com um movimento de pêndulo, para que aqui vai ficar só as pontinhas da agulha. Então eu vou fazer como se fosse um traço mais grossinho. Aqui. Então no final ele vai ficar mais fininho e se você tirar bem rápido, ele vai dar uma rasteladinha, que é essa marca das agulhas. Então, trabalhando assim, saindo assim, a gente vai ter esse resultado. Eu preparei aqui as variações que a gente pode ter com agulha de linha, com agulha de traço. Fine line, que é um termo bem comum, o pessoal está usando, traço fininho. Bold line, traço grosso. Sculpt line, ou traço esculpido. É quando a gente tem um traço, enfim, ele tem ali, e ora ele é mais fino, ora ele é mais grosso. Então a gente chama isso de traço esculpido ou sculpt line. Tem um outro traço que ele é usado para marcação. Então, normalmente a gente dilui ele porque a gente não quer que ele apareça ao final do trabalho, ou então a gente usa esse traço de marcação para produzir um trabalho, para marcar todo o trabalho, para depois fazer um sculpt line, ou um fine line, ou um bold. Então a gente faz todo o trabalho. Deixa eu pegar uma canetinha mais fina. A gente faz todo o trabalho lá com a marcação. Aqui é uma caneta preta, mas normalmente quando a gente vai usar a tatuagem, a gente já usa a tinta diluída. E daí depois dessa primeira marcação, tá cicatrizada, vem para a segunda sessão, a gente consegue retrabalhar o traço, trabalhar de maneira esculpida, enfim, seria um esboço de traço. Com traço também, a gente pode fazer tratamentos da tatuagem. A gente marcou toda a tatuagem e depois a gente vai fazer a pintura ou o preenchimento dela. A gente pode fazer com achura. A achura vem dentro do universo da arte, da gravura em metal, da gravura em madeira, e, enfim.
que é quando a gente usa mais de uma linha de forma a fazer um plano de profundidade, um plano de tom, né? Se a gente pegar e colocar mais linhas mais grossas, mais próximas, a gente vai fazer um plano mais escuro. Se a gente faz uma linha mais fina e mais distante, a gente tem um plano mais claro. As nossas cédulas de dinheiro são todas desenhadas com achura. Dá para pintar também, dá para pintar com agulha de traço. Tem tatuadores que vão pegar e vão colocar um tracinho do lado do outro a fim de preencher um espaço, né? Ou então a gente pode preencher de outra forma, né? A gente usa bastante o traço para trabalhar com textura, fazer pelo, fazer textura de pele, fazer, enfim, textura de pedra. Quando a gente não quer pintar, a gente quer fazer só de longe vai dar um efeito diferente. A Ashura eu coloquei de novo, mas aqui seria a sombra. Tem um tatuador que ele é chamado Anil Gupta, eu falei num vídeo anterior, que o trabalho dele é fantástico, porque ele vai pegar e ele vai usar a linha de acordo com o formato do desenho. Em vez de achurar, em muitos desenhos, ele vai pegar e trabalhar mais forte, mas sempre no formato do desenho. É interessante o Anil Gupta, que a maioria dos tatuadores sempre tem outros tatuadores que gostam e desenvolvem trabalhos que são parecidos, ou então vulgo, cópia. A gente vê tatuadores que são mais evidentes. E o Anil Gupta, a maneira como ele trabalha, eu particularmente não conheço ninguém que tenha paciência suficiente para conseguir produzir a tatuagem do jeito que ele produz. Máquinas. Existe máquina de bobina, máquina rotativa e depois eu falo dessa outra. A máquina de bobina é uma bobina. Bobina é um eletroímã, então quanto mais a gente aumenta a voltagem, mais força ela tem, então ela vai produzir um traço mais forte. E para a gente trabalhar com a bobina, a gente vai ter que ter várias máquinas, porque cada máquina de bobina tem uma voltagem diferente. É uma máquina mais pesada, normalmente de ferro, que eu particularmente não gosto de usar, e existem muitas pessoas que usam. Normalmente o pessoal do old school ainda gosta muito e usa bastante a bobina, mas isso não quer dizer que o pessoal de realismo e todos os outros estilos não usem também. Mas eu gosto de máquina rotativa, porque aqui a voltagem varia a força da máquina e a velocidade é sempre constante. Na rotativa, a força é sempre constante e a voltagem vai fazer com que ela seja mais rápida ou mais lenta. E tem uma máquina que é uma híbrida, que é da Electric Ink, que é a Transverse Nano. Ela é uma máquina com motor e esse motor vai empurrar uma mola como o da bobina, então ela consegue ter os pontos positivos da rotativa e da bobina. Eu particularmente acho que para traço essa daqui é a melhor máquina que tem no mercado hoje. O próximo conteúdo que eu vou trazer para vocês é pintura de tatuagem. Hoje eu tentei trabalhar todos os elementos que eu
me recordei assim do traço e no próximo conteúdo que eu vou postar, eu vou falar sobre a pintura. Quem gostou desse vídeo, dá um joinha, se inscreve lá no canal, isso vai me ajudar a crescer e ajudar vocês. O meu Instagram, Robson Santos Tatus, segue lá também. Eu receberei com muito prazer as mensagens de vocês. Qualquer dúvida vocês podem me falar. E muito obrigado e até a próxima.